Eu trabalhei como técnico de manutenção noturna em um hospital público por 6 anos. Não era glamuroso, mas pagava as contas e me dava certa paz. Pelo menos até começarem as reformas do Corredor 6. O Corredor 6 ficava em uma ala antiga, interditada há mais de 10 anos. Segundo diziam, o local foi fechado depois de um incêndio num dos quartos, mas ninguém falava muito sobre o assunto. Toda vez que perguntávamos sobre o motivo real, os funcionários mais antigos desviavam o olhar. Eu achava que era só exagero. Hospitais carregam muitas histórias e algumas pessoas adoram alimentar lendas internas. Mas eu estava errado, muito errado, quando o engenheiro responsável pelas obras pediu que eu instalasse provisoriamente algumas luminárias de emergência no Corredor 6. Achei que seria um serviço de rotina. Levei minhas ferramentas e fui até lá por volta de 2h40 da manhã, quando tudo ficava calmo. Ou deveria ficar. O corredor estava completamente apagado. Quando abri a porta, senti imediatamente um cheiro forte de poeira, mas havia outro cheiro por baixo. Algo como madeira queimada. Aquele odor que fica impregnado depois de um incêndio, mesmo muitos anos depois. Passei a lanterna pela extensão toda, portas numeradas de 601 a 612. Todas lacradas com uma tira vermelha e um aviso de interditado. Todas, menos a 612. A porta da 612 estava entreaberta. Eu juro diante de Deus que não fui eu quem a abriu. E também juro que, até aquele momento, ninguém deveria ter entrado ali por anos. Tentei ser racional. Deve ter sido o engenheiro ou alguém que veio medir o ambiente antes. Decidi olhar rapidamente apenas para garantir que não houvesse risco estrutural, já que eu teria que instalar a luminária bem em frente àquela porta. Empurrei a porta devagar. Dentro encontrei um quarto de hospital normal, embora muito antigo. Cama de metal enferrujado, suporte de soro quebrado, armário sem porta. As janelas tinham grossas chapas de madeira pregadas. Não passava luz nenhuma. Mas o que mais me incomodou foi o silêncio. Não silêncio normal, mas um silêncio pesado, como se o ar fosse denso demais. Como se algo dentro daquele quarto estivesse segurando o som. Dei 2 passos para dentro e a porta se fechou atrás de mim. Eu girei na hora, assustado. A maçaneta não se mexia. Era como se fosse só enfeite. Eu puxava, empurrava, socava, mas ela não cedia. Minha respiração ficou pesada. Meu corpo já suava frio. Foi aí que ouvi a cama ranger. Não foi minha imaginação. A cama realmente emitiu aquele som metálico e arrastado de alguém mudando o peso sobre o colchão. Minha lanterna tremeu na minha mão enquanto eu a apontava para a cama. O colchão afundou, nitidamente. Como se algo, não sei o que, estivesse sentado ali. Eu congelei. Não sabia se gritava, rezava ou fechava os olhos. Meu corpo não obedecia. Então, a coisa que estava ali começou a respirar. Baixo, profundo. E logo atrás da minha nuca. Eu me virei com tudo, pronto para encarar qualquer coisa. Mas não tinha ninguém. Nada. O quarto estava vazio, exceto pelo colchão, que continuava afundado. Foi quando a porta se abriu sozinha. Eu não pensei 2 vezes. Disparei pelo corredor, correndo sem olhar para trás, sentindo que, a cada passo, algo caminhava ao meu lado, um pouco atrás, um pouco mais perto do que deveria. Quando cheguei no fim do corredor, o vigia noturno me encontrou. "Ei, tá tudo bem?" Ele perguntou. "Você parece que viu um fantasma." Eu tentei explicar entre respirações. A porta, a 612, abriu sozinha. Tinha alguém lá, eu ouvi. O vigia ficou pálido, visivelmente pálido. A 612 não existe mais, ele disse. Ela foi lacrada depois do incêndio. Morreram 2 pessoas ali. A porta foi totalmente concretada por dentro. Não tem como ter aberto. Eu juro que tentei falar. Juro que tentei convencer ele do que vi. Mas ele apenas balançou a cabeça.
Volta para casa. Você não deveria ter entrado ali. No dia seguinte, quando retornei para pegar minhas ferramentas, a porta 612 estava completamente selada. Sem maçaneta, sem fresta, sem nada. Só concreto liso. Eu toquei o concreto. Ainda estava quente. Desde aquela noite eu tenho sonhos com aquele corredor. A mesma porta abrindo devagar. A mesma respiração atrás de mim. A sensação de que, em algum lugar, aquela coisa ainda está sentada na cama, esperando que eu volte. E às vezes, juro que sinto o colchão do meu quarto afundar do mesmo jeito. Eu sempre achei que morar sozinho seria libertador. Nada de barulho, nada de visitas inesperadas, nada de interferência. Apenas silêncio. E foi justamente o silêncio que me fez perceber que eu não estava sozinho naquele apartamento. Tudo começou depois que o ralo do banheiro começou a fazer um som estranho. Não era o típico borbulhar de encanamento velho. Era algo ritmado, como alguém batendo de leve debaixo do piso. 3 batidas. Pausa. 3 batidas de novo. Pensei que fossem canos dilatando, ou algum vizinho mexendo em reforma. Até que a síndica me garantiu que ninguém morava no apartamento embaixo do meu há meses. O som começou a ficar mais alto nas madrugadas. Eu deixava a luz do banheiro acesa por medo de entrar lá no escuro. A primeira vez que notei algo realmente errado foi quando joguei água quente no chão e ouvi um grito abafado vindo do ralo. Não era o som de vapor, era grito humano. Eu recuei na mesma hora. Peguei meu celular e gravei alguns segundos do som. Quando o reproduzi, parecia diferente. Como se o grito tivesse sido substituído por sussurros rápidos, repetidos, quase indecifráveis. Repassei o áudio dezenas de vezes. Em um ponto específico, consegui distinguir uma frase. Baixa, rápida, mas clara o suficiente. Você achou a saída. Me deixe subir. Bloqueei o banheiro pelo resto da noite. Na manhã seguinte, decidi verificar o ralo. Removi a tampa metálica com uma chave de fenda. A escuridão lá dentro era profunda. Parecia que o cano não tinha fim. Iluminei com a lanterna do celular. 2 olhos me encaravam lá do fundo. Eu derrubei o celular dentro do ralo ao dar um passo para trás. Os olhos se moveram, subiram alguns centímetros e então desapareceram na escuridão. Recuperei o celular horas depois com a ajuda do síndico, mas ele não acreditou em nada do que falei. Disse que devia ter sido o reflexo da luz, ou imaginação. Mas a noite seguinte provou que não era. Enquanto tentava dormir, ouvi o barulho de água sendo empurrada para fora do ralo, como se algo estivesse escalando o cano. Depois vieram as batidas. Não mais de baixo para cima. Agora vinham do lado de fora do box, do outro lado da porta do banheiro. Batidas fortes, impacientes. Eu permaneci imóvel na cama, tentando acreditar que estava sonhando. Então ouvi uma voz, abafada pela porta. Você abriu. Eu estou chegando. Chamei amigos para dormir em casa depois disso. Ninguém aguentou ficar mais de uma noite. Diziam ouvir arranhões vindos das paredes do banheiro. Corrente arrastando. Água pingando dentro de um apartamento onde não havia vazamentos. O ponto final aconteceu 3 dias atrás. Eu estava tomando banho, tentando ignorar a sensação de que alguém me observava. Olhei para baixo. O ralo estava pulsando, como se respirasse. Passei a mão pela tampa. Estava quente. Muito quente. Quente como pele humana. E então, com uma força absurda, a tampa voou, batendo na parede. Um braço magro, pálido e ossudo saiu do ralo, seguido de outro. Garras longas arranharam o piso enquanto aquela coisa tentava se puxar para fora. Eu corri, bati a porta do banheiro e empurrei a máquina de lavar contra ela. A porta vibrava com as batidas. Vibrava como se alguém do tamanho de um adulto estivesse tentando forçar a saída. Depois de alguns minutos, os sons pararam. Chamei um encanador no dia seguinte. Ele examinou tudo e disse:
Isso aqui não faz sentido. Esse ralo não tem profundidade para caber nem um braço. É só um tubo curto. Não tem como nada subir por aqui. Eu só balancei a cabeça. Essa madrugada, às 3h03, ouvi 3 batidas no ralo novamente. Agora vindo da pia da cozinha. Ele está procurando outra saída. Eu não sei quanto tempo eu tenho.